O Corvo, personagem de quadrinhos que ficou icônico no cinema depois de ser interpretado pelo Brandon Lee em 1994, agora tá de volta em uma abordagem nova, dessa vez vivido pelo Bill Skarsgård. Será que essa nova versão deu certo? Será que ficou muito abaixo da anterior? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas aí vem a questão. Geralmente, eu faço só uma crítica do filme do momento e é isso. Mas, como eu assisti ao Corvo de 94 com o Brandon Lee pela primeira vez recentemente, poucos dias antes de ver essa versão nova, e eu adorei aquele filme, eu resolvi fazer uma dinâmica meio diferente pro vídeo de hoje. Então, hoje, eu não só vou falar sobre esse novo Corvo de 2024, como eu também vou falar sobre o Corvo clássico lá de 1994. Metade do vídeo eu falo sobre um filme, metade do vídeo eu falo sobre outro. É meio que uma crítica dupla. Daí no final, no frigir dos ovos, eu tento decidir qual das duas versões de O Corvo é a melhor. Quem saiu ganhando? Eu resolvi fazer isso porque sabe-se lá quando eu vou ter outra oportunidade pra falar sobre o Corvo de 94 por aqui, não é mesmo? Então é bom aproveitar e matar logo dois coelhos com uma caixa d'água. Caixa d'água não, cajadada. Mas antes de entrar no universo do Corvo, aquele aviso de sempre. Se você já tá por aqui, aproveita e curte o vídeo aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Pois bem, a tragédia é uma coisa que acompanha o Corvo desde a sua criação. A história do Corvo é uma sucessão de tragédias que rondam o personagem desde a origem dele lá nos quadrinhos. Parece até uma maldição. A morte e a fatalidade estão intimamente envolvidas no personagem e são indissociáveis dele. Pra quem não tá ligado, a motivação pra criação do Corvo nos quadrinhos já vem de uma tragédia horrível. O quadrinista James O'Barr estava prestes a se casar com o amor da vida dele, e aí, muito próximo do casamento, a noiva dele foi atropelada por um motorista bêbado e morreu. Obviamente o James O'Barr entrou numa depressão terrível, ele chegou a se alistar no exército como uma forma de tentar pensar em outra coisa que não fosse aquilo, mas não deu. A tragédia continuou perseguindo ele, até que chegou um ponto em que ele parece ter encontrado uma forma nova de lavar a alma e exorcizar esses demônios dele. Que forma foi essa? Ele decidiu sentar e começar a escrever e desenhar uma série de histórias em quadrinhos sobre um personagem que, depois do assassinato brutal dele e da noiva dele, ressuscita dos mortos e parte numa jornada de vingança contra os bandidos que mataram eles dois. Esse quadrinho foi escrito na base do ódio pelo James O'Barr e ele ganhou o mundo rapidinho, tanto é que em 94 mesmo, ele já estava lá sendo adaptado para o cinema. Mas, como se não bastasse a tragédia que culminou na própria criação do personagem, se somou a isso uma outra tragédia que rolou durante as gravações do filme e que deixou nele uma marca permanente. Enquanto gravava uma cena, nos dias finais do set, o ator principal, Brandon Lee, filho do Bruce Lee, levou um tiro que deveria ser de uma bala de festim, mas que, por algum equívoco fatal da produção, na verdade era uma bala de verdade. Ele tomou esse tiro, não resistiu e morreu com apenas 28 anos e uma carreira inteira pela frente. Por conta disso, acabou que o Corvo ficou meio que estigmatizado por essa história. Muita gente só conhece o filme por causa disso e acha que a força do filme se resume a essa tragédia extra-filme. Cara, isso não poderia estar mais longe da verdade, porque a real é que o Corvo de 94 é bom demais. E eu confesso com muita vergonha que eu só fui descobrir isso há poucos dias, porque eu nunca tinha visto o filme até 1 ou 2 semanas atrás. É óbvio que eu já tinha ouvido falar no filme, eu já vi por aí 1 milhão de imagens promocionais do filme pipocando internet afora, e, claro, eu cresci ouvindo falar na história trágica de bastidores com o Brandon Lee. Só que, mesmo sabendo de toda essa mística por trás do projeto, eu não sei porquê, mas eu nunca tinha visto o filme até outro dia. E o resultado é que eu gostei tanto do filme que eu fiquei até arrependido de não ter visto ele antes. Eu fiquei encantado, já no plano que abre o filme, com a câmera sobrevoando Detroit, tomada por um vermelho laranja hiper estilizado, sem medo algum de soar artificial, até se aproximar de uma janela e atravessar o vidro dela. Daí pra frente, o Corvo é uma fábula gótica tão expressiva, tão impactante visualmente, que fica difícil não se deixar levar pela ambientação daquela história e pela abordagem cartunesca do diretor Alex Proyas, que 4 anos depois ele viria a dirigir o Cidade das Sombras. Ao mesmo tempo que há um senso de pesar e melancolia em cada plano do filme, e isso faz jus à própria premissa da trama, que parte de uma tragédia, ao mesmo tempo tem também ali um interesse muito claro em abraçar as origens fabulescas, absurdas e até caricatas dos quadrinhos. Ele até lembra um pouco o que o Tim Burton fez lá nos 2 filmes do Batman dele. A associação é inevitável, porque são adaptações góticas mais ou menos da mesma época, mas ainda assim, o Corvo eleva aquilo a um nível de crueza, agressividade um pouquinho maior. Ele transborda mais raiva. E assim como rolava lá nos 2 filmes do Batman do Tim Burton, a construção plástica do Corvo enche os olhos do primeiro ao último plano. A união do Alex Proyas e do diretor de fotografia, o Dariusz Wolski, resulta numa sucessão de planos que sempre são muito imaginativos na composição deles, na distribuição dos elementos em cada canto do quadro, a fim de produzir um impacto imagético. Por um lado, eles usam brilhantemente as luzes e as sombras para poder construir uma atmosfera fúnebre que exala uma energia ao mesmo tempo triste e macabra, só que por outro lado, eles também não têm medo nenhum de explorar os efeitos visuais, os chroma keys, por mais artificiais que sejam, e as cores gritantes como vermelho e laranja daquele mundo em chamas, a fim de criar uma vibe cartunesca. Não importa se vai soar cafona, é um mundo de quadrinhos
quadrinhos, que, portanto, não tem que ter medo nenhum de explorar as possibilidades gráficas dele até o limite. Que é algo mais icônico do que aquele plano do Eric formando o desenho de um corvo de fogo no chão? Não tem como. E é justamente por ele se entregar tanto ao absurdo, por ele assumir com tanto afinco a origem fabulesca e deixar claro que ele não se passa no mundo real, que o Corvo pode se permitir ser tão direto ao ponto no seu desenrolar narrativo e dramático. Não rola qualquer tipo de enrolação, nem qualquer tentativa fútil de explicar o inexplicável. O Eric Draven e a noiva dele são assassinados, o Eric retorna dos mortos, por algum motivo, agora ele é praticamente indestrutível, ele é a prova de balas e expert em luta, um corvo místico ajuda a guiar ele em busca dos assassinos, e é isso. Não precisa de mais do que isso, não precisa de porquês. Se o filme tentasse se calcar num realismo, ele não teria a mesma liberdade para poder se entregar aos aspectos mais absurdos dele. Como ele se assume desde o início como uma autêntica fábula, ele não precisa ficar perdendo tempo com pormenores. Até a decisão dele já começar a história a partir do assassinato do Eric e da noiva dele, mostrando praticamente nada da relação prévia deles dois, acaba não sendo um problema, porque o filme se constrói dramaticamente muito mais a partir do luto e de objetivos e conflitos mais práticos. O que importa não é o passado, com a companheira do Eric, mas sim o presente, com os vilões que ele deve caçar agora. E olha que curioso, O Corvo é um filme tão bacana, tão interessante, que enquanto ele tava se desenrolando, eu simplesmente esqueci, abstraí da história terrível de bastidores que envolveu ele. Não ficou aquela aura sombria, macabra, pairando no ar, de tipo, puxa vida, mas o cara que tava fazendo isso aí morreu no set e tal. Não. O que tinha diante dos meus olhos era um filme bom o suficiente pra eu não ficar pensando em tragédias extra-filme. Com uma exceção. Tem um momento do filme em que isso aí me saltou aos olhos, que é lá no final, quando o policial, parceiro do Eric, diz pra ele que o plano dele pra poder chegar nos inimigos é mandar o Eric lá pra frente, pra ele ir na frente tomando lá todos os tiros dos inimigos, já que ele é invulnerável. E nisso o Eric responde, pô, mas agora eu não sou mais invulnerável. Agora quando eu tomo um tiro, alguém me acerta com um tiro, o tiro me atinge, me fere pra valer e tal. Eita. Por fim, uma das coisas que mais me surpreenderam aqui foi justamente a performance propriamente dita do Brandon Lee. Todas as vezes que eu vi fotos do personagem dele aqui, eram sempre fotos dele com aquela maquiagem icônica, fazendo carão, cara fechada, de bravo. E daí veio a minha surpresa em assistir ao filme e descobrir que o trabalho do Brandon Lee vai muito além disso. Sim, o Eric Draven é uma figura obviamente sofrida, atormentada, isso fica muito claro na composição do Brandon Lee, mas ao mesmo tempo, o Eric Draven também é um personagem surpreendentemente engraçado, divertido, que tem senso de humor, que faz vozes bizarrinhas, que usa de gracinhas pra poder assustar os bandidos e pra exibir os seus poderes. Quando ele toma um tiro na mão, ele fica uns segundos fingindo estar em agonia só pra, logo em seguida, ele virar pro bandido que deu o tiro na mão dele e mostrar o ferimento na mão cicatrizando em poucos segundos. É um anti-herói operático em um filme operático. E até mesmo o vilão do filme, que podia se limitar a uma casca vazia, ele tem a chance de se tornar mais interessante por causa do primeiro diálogo que ele participa no filme, lá no início. Quando ele relembra uma frase pesadíssima que o pai dele falou pra ele quando ele ainda era criança, que a infância termina quando você percebe que vai morrer, ou alguma coisa assim. Enfim, O Corvo é sensacional. E como eu queria ter descoberto isso antes, hein? Depois desse filme, de 94, não tinha como o Corvo parar por ali. É óbvio que, com o sucesso daquele filme, o negócio ia virar uma franquia com ou sem o Brandon Lee. Nos anos seguintes vieram 3 continuações, não só com outros atores, mas com outros personagens a cada novo filme. Inclusive, no quarto filme, quem faz o Corvo é o Edward Furlong, que foi o John Connor lá no Exterminador do Futuro 2. Eu não vi essas 3 continuações, então não posso dizer se elas são boas ou ruins, mas eu acho que dá pra dizer, sem muita dificuldade, que elas nem de longe repetiram o sucesso do primeiro filme de 94. A partir daí, Hollywood passou muitos e muitos anos tentando cozinhar um novo filme do Corvo, até que a gente chega agora, em 2024, e a gente tem um reboot completo da franquia. Agora a gente tem, de novo, uma história de origem do Eric Draven ressuscitando dos mortos e metendo uma maquiagem branca e preta na cara pra ir caçar os assassinos dele e da namorada dele. Dessa vez com Bill Skarsgård fazendo o personagem. E assim, o filme é ruim. Eu não achei o filme desastroso, mas é um filme bem fraco. Isso é uma pena, porque o projeto como um todo parte de ideias que são ideias bem interessantes, que tinham tudo pra dar certo. Pra começar, a princípio, eu admiro muito a escolha do filme de não tentar replicar a abordagem lá do filme clássico. Ele resolve tentar construir um caminho totalmente diferente em vez de ficar se rastejando atrás da memória daquele filme lá. Então, se a versão do Alex Proyas se assumia completamente como uma fábula gótica, o que permitia a ela se resolver de uma forma mais direta e não ficar se explicando demais, essa nova versão, dirigida pelo Rupert Sanders, resolve tentar ancorar a mesma história numa roupagem mais sóbria. Não chega a ser exatamente realista porque, afinal de contas, os conceitos absurdos
motivos continuam lá. Mas ele se esforça em fincar o pé no chão. Ele busca explicar o inexplicável, calcar aquela trama em algo mais mundano e explorar mais da brutalidade e da selvageria do Corvo e do universo dele. Sim, essa é uma abordagem que tem os seus problemas, eu vou discutir eles mais pra frente, mas ela também tem as suas virtudes. Em particular, eu gosto muito de como que o Rupert Sanders, ele abandona totalmente a indestrutibilidade do Eric Draven e transforma ele num cara fisicamente mais frágil do que a gente poderia supor. Ele aguenta tiros e facadas e espadadas como ninguém, de fato, mas não sem se arrebentar todo no processo. Quando ele toma uma facada, ele antes precisa colocar as vísceras dele de volta na barriga para que, então, o ferimento possa cicatrizar. Quando ele é atropelado e ele sofre uma fratura exposta, ele precisa primeiro colocar o osso de volta na canela para que aí sim possa se regenerar. E além disso, em vez de ele já voltar dos mortos sabendo lutar como expert em artes marciais, dessa vez aqui, o Eric ressuscita sem qualquer domínio ou técnica de combate, o que obriga ele a se lançar em cenas de ação em que ele é obrigado a improvisar, contando apenas com a infalibilidade. E com a sorte também, né? Nessas horas, o Rupert Sanders, ele é até bem sucedido ao se aproveitar da violência extrema para poder retratar as condições e a natureza do protagonista. Em vez de ele se contentar com o choque pelo choque, com a sanguinoleira gratuita pela sanguinoleira gratuita, ele resolve tornar essa brutalidade fundamental pra gente poder entender o funcionamento dos poderes do Eric. E isso culmina numa sequência de ação que, justiça seja feita, é excelente. É uma cena de ação em que a gente acompanha uma montagem paralela que entrecorta uma plateia assistindo a uma ópera e uma luta que tá rolando do lado de fora entre o protagonista e os capangas do vilão. A montagem do Chris Dickens e do Neil Smith consegue manter uma elegância e uma coesão interna nessa montagem paralela, e as coreografias das lutas permitem que o Eric possa usar a imortalidade dele como uma ferramenta contra os seus oponentes. Quando alguém finca uma espada no peito dele, ele resolve pegar e afundar a espada ainda mais até atravessar as próprias costas e com isso atingir o adversário que estava atrás dele. Tem até um instante que ele decide atirar na própria barriga para poder acertar quem tá por trás. E aliás, é até curioso que o momento mais memorável desse novo Corvo se passe numa ópera, porque o que menos tem nessa nova adaptação aqui é aquele caráter operático que tanto marcou a versão de 94, o que, a princípio, não é um demérito. Só que o problema é que nessa vontade de querer adotar um caminho mais mundano, o Rupert Sanders e os roteiristas Zach Bailey e William Schneider automaticamente colocam sobre si mesmos a obrigação e o peso de ter que buscar explicações plausíveis, entre aspas, para todos os pormenores daquela história ali, até os mais absurdos. E aí o que acontece? O que acontece é que eles arrancam e eliminam completamente aquele que é o atributo mais óbvio e natural de uma história como o Corvo, a fantasia, porque afinal de contas a gente tá falando de uma trama sobre um morto que ressuscita indestrutível e guiado por um corvo místico. E o resultado dessa escolha é que, infelizmente, o Rupert Sanders e o roteiro claramente não dão conta da tarefa que eles impuseram sobre si mesmos. Por mais que os personagens vivam falando e falando e falando monólogos chatíssimos que explicam as regras daquele universo, uma coisa que o filme de 94 não precisava, porque ele se comunicava muito mais por imagem do que por exposição barata, nem isso é o suficiente para tornar menos absurda, por exemplo, a razão pro Eric Draven retornar do purgatório e ganhar os poderes dele. Serve só para tornar essa razão ainda mais confusa. Ou seja, a impressão que fica é de que o filme tenta rejeitar a própria natureza fantástica dele, mas acabam percebendo, no meio do caminho, que isso é impossível, ou no mínimo é uma coisa que os realizadores desse filme não têm condições de conseguir. Ele tenta se distanciar da natureza fabulesca dele, mas ele sempre sente o peso dessa natureza fabulesca acorrentado nos pés. Ele tenta ser mais pé no chão, mas ele não tem capacidade nem talento pra isso, e ele nem resiste à tentação de incluir na narrativa um super vilão com poderes claramente sobrenaturais. Aliás, vilãozinho mequetrefe que o Danny Huston interpreta no Piloto Automático. Isso se aplica até mesmo pra direção do Rupert Sanders, que já não é um diretor dos mais interessantes. Ele fez a Branca de Neve e o Caçador, com a Kristen Stewart e o Chris Hemsworth, e ele fez também aquela versão live action do Ghost in the Shell com a Scarlett Johansson, que é bem mais ou menos, e aqui no Corvo, ele fica tão indeciso entre qual abordagem ele vai seguir, entre algo mais mundano e algo mais fantasioso, que ele acaba não chegando a resultado nenhum. Não tem um traço de personalidade própria, identidade autoral ou criatividade estética aqui. Isso é uma coisa que fica mais vergonhosa ainda quando a gente compara com o trabalho do Alex Proyas lá no filme de 94, né? Agora, o mais decepcionante nesse novo Corvo aqui é perceber como que o filme, ele até tem boas ideias sobre como desenvolver os personagens, mas ele termina jogando elas no lixo. Se a versão de 94 não mostrava praticamente nada do passado do protagonista, essa nova adaptação, ela resolve dedicar toda a primeira metade da narrativa a mostrar como que o Eric e a Shelley se conheceram, se apaixonaram e viveram rapidinho um relacionamento cheio de afeto e carinho, pra que lá na frente a gente sinta com mais intensidade a tragédia que acontece com o casal. Ok, até aí tudo bem, só que o problema é que não adianta muita coisa você se concentrar por tanto tempo no passado e na origem daquela relação, se na prática os dois personagens vão ser indivíduos desinteressantes, sem personalidade, que vivem só repetindo frasezinhas de amor protocolares entre si. Por mais que a FKA Twigs se esforce ao máximo possível pra poder trazer alguma intensidade pra Shelley, a namorada do Eric Draven. A consequência disso é que quando finalmente chega um momento
momento em que eles dois vão ser assassinados, fica difícil pro espectador sentir o impacto daquela tragédia com a intensidade que o filme desejava, porque a construção daquele relacionamento não conseguiu envolver a gente emocionalmente. Ou seja, de que adianta você explorar uma nuance que o filme de 94 deixava passar, se, no fim das contas, o que essa nova adaptação aqui vai trazer no lugar, ainda assim vai ser uma página em branco. É como trocar 6 por meia dúzia. E pra piorar, o Eric Draven do Bill Skarsgård é uma decepção. Dessa vez, sim, ele é só um cara que fica o tempo todo de cara amarrada e nada mais do que isso. Tudo que ele tem a oferecer é cruzar os 111 minutos de projeção com o mesmíssimo carão fechado, sem qualquer tipo de oscilação. Isso antes e depois dele passar pela transformação lá. E na real, isso acaba sendo um reflexo do que o filme inteiro ao redor daquela interpretação é. Um filme desinteressante e que não se garante com absolutamente nada que propõe. Então, no fim das contas, agora, e aí? Qual das duas versões de O Corvo eu considero a melhor? Bom, eu acho que essa altura você já entendeu, né? Precisa nem falar. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de O Corvo, tanto de 94 quanto esse agora de 2023. Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, e é isso. Um grande abraço e até a próxima.